Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui tomando um cafezinho pela manhã e vou meditar aqui em Marcos 4:35. Jesus acalma a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa palavra aqui em Marcos, né, também relata em Mateus, né, 8, 20, 23 e 27, que quando Jesus saiu lá, né, que Jesus ele falava, explicava muito por parábolas naquela época, né, porque o povo tinha dificuldade, creio eu, de entender, né, assim, na linguagem assim de hoje, na linguagem assim que Jesus queria falar. Então Jesus falava muito por parábolas, né? E depois de algumas parábolas, né, ali ele naquele mesmo dia, já diz a palavra do Senhor, já era tarde, né? E ele disse: "Passemos para outra banda". Jesus, ele já falou ali, passamos, vamos. Então ele já deu uma ordem que nós vamos atravessar, né? Jesus já falou para os discípulos: passamos para outra margem, para outra banda do rio, né? E já no início aqui do verso 35 que ele já falou isso daí, né, para os discípulos. Mas Jesus, né, atravessando ali, só aqui no meio da trajetória, né, aqui no 37 diz que um grande temporal de vento e subiu e as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Então foi muito forte ali naquele momento que aconteceu esse ocorrido das ondas e no momento que Jesus estava atravessando com os discípulos, né? O que me chama a atenção é que Jesus ele estava dormindo no barco. Então, eu penso assim, os discípulos mesmo assim eles estavam inseguros. Mesmo ele estar vendo Jesus deitado, dormindo do lado deles, eles estavam inseguros, né? Eles, a fé deles parece que estavam tão pequenas que não percebiam que a presença do mestre ali não ia acontecer nada com eles, né? Mas, né, aqui no 38 diz assim que ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, né? Jesus estava ali dentro do barco ali dormindo e despertando, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos. Ainda eles foram acordar o mestre, né? Por causa do temporal, dos ventos que estava vindo, né? Sobre o barco ali, aquela agitação do mar, né? Que era tudo permissão do Senhor, para que Deus podia ver até onde ia a fé daqueles discípulos, até onde. Então, muitas das vezes acontece isso conosco, né? Na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes a gente vai deparar com muitas ondas, um vento fortes, né? Gigantes, que a gente não vai entender o porquê está acontecendo, o porquê daquilo, porquê daquele outro, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, perder a nossa fé, né? Aqui, mesmo que Jesus estava ali com eles, Jesus ele estava vendo Jesus, mas eles estavam com medo. Eles sentiram medo. Isso é normal, a gente sentir medo. Mas o que nós não podemos é perder a nossa fé. Contudo, que aqui embaixo o Senhor diz assim, o 40, e disse, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Né? Mesmo Jesus ali com eles o que nós não podemos perder é a nossa fé.
né? Podemos sim sentir medo, sentir pavor, sentir, às vezes perder noite de sono, essas coisas assim, isso é normal acontecer, mas o que nós não podemos perder é a fé no Senhor, né? Porque em todo momento o Senhor diz que Ele está conosco, né, na nossa caminhada, então não há por que se apavorar. E quando Jesus deu uma ordem, atravessamos, então ele já diz que ele já tava, que ele já ia passar para outro lado, não importa o que ia acontecer na trajetória do caminho, eles iam passar, eles iam chegar na outra margem do rio, né? E o 41 diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam um aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, essa pergunta aqui no final, parece que eles não estavam nem sabendo quem era ainda que estava ali com eles, né? Então, a gente, às vezes, por não conhecer o poder de Deus, por não conhecer o Senhor de verdade, a gente, às vezes, acontece isso na vida da gente. A gente acha que vamos perecer, que vamos afundar, que tudo vai desabar. Meu Deus, a porta está fechada. Meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo, no meu casamento, com os meus filhos. Então, muitas perguntas que o Senhor diz assim: poxa, eu tô com você, calma, né? Não se preocupa, não precisa se preocupar. Que Deus, em todo momento, Ele está conosco. Como Ele estava com esses discípulos, mas eles não estavam percebendo que tinha alguém poderoso com eles ali que não ia deixar acontecer nada. Então, como é conosco também, que não importa o que vivemos, o que passamos, o que importa é que Deus está conosco no nosso barco e não vai afundar, não vai naufragar, não vai nos matar. Isso não vai acontecer, porque Jesus está conosco, amém? Que Deus abençoe, tenha um bom dia.